Salve, salve, meus queridos pais e bem para todos vocês. Professor Marcão na área, chegando para trocar um dedinho de prosa. Porque afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. É isso aí. Eu estou aqui hoje para fazer uma partilha com vocês sobre um assunto que vários alunos meus e também não alunos, pessoas que eu conheço, fizeram um pedido aí para eu trocar um dedinho de prosa sobre esse problema que a gente está vivenciando lá na Palestina, questão Israel e Palestina. É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas é um assunto que ajuda bastante a abrir a nossa cabeça. Portanto, fica aqui. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, já peço desculpa para você, mas tenho certeza que vai ser de grande valia. Não sai daqui, vamos passar aqui adiante, porque conhecimento não ocupa espaço. Vamos junto! Bom, primeira coisa que tem que ficar muito claro para nós dentro desse conflito que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá em Israel, lá na Palestina. Gente, é um conflito que há mais de 70 anos se estende. 70 anos de tensões, de violências dos dois lados, ok? Dos dois lados. E esse momento nada mais é do que mais um capítulo nessa novela que parece que não tem fim. Mas é bom que fique bem claro que esse conflito não é uma guerra entre Israel e Palestina, região, ou Israel e palestinos, povo da Palestina. Não é. É uma guerra de Israel contra o Hamas, já que a gente vai conversar sobre o que é o Hamas, ok? Não é uma guerra do Estado de Israel contra os palestinos. Embora, em muitas situações, Israel deixa um pouquinho a desejar na relação com os palestinos e com a região, né, da Palestina. Mas aqui nós estamos tratando especificamente sobre a guerra, sobre esse conflito. É bom que a gente entenda que aquela região ela é sagrada. A região da Palestina ela é sagrada. Ela é sagrada para cristãos, motivo óbvio, né? É por lá que Jesus andou, é por lá que Jesus viveu. Ela é sagrada para os judeus, portanto, para os israelenses. E ela é sagrada também para os muçulmanos, ou seja, para o povo palestino que é muçulmano naquela região. Portanto, você já consegue perceber que existe um pleito sobre aquela região. Mas o fato é que existem causas históricas que abonam dos dois lados uma disputa. O lado de Israel, por exemplo, o lado judeu, como eu falei, são os locais sagrados do judaísmo que estão lá. Jerusalém, Belém, né? Ou seja, aquele reino de Israel que se formou na antiguidade, depois dividido entre reino de Israel e reino de Judá. Portanto, é um local de importância fundamental para os israelenses, portanto, para os judeus, que sofreram uma diáspora, uma saída, uma dispersão no ano 70, depois que Roma destrói Jerusalém, e aí acontece a dispersão dos judeus por todas as regiões do mundo conhecido daquela época. E somente no século XIX, com um movimento que foi incentivado por Theodor Herzl, se eu não estiver enganado, um movimento chamado sionismo, é que a gente começa a ver de novo uma imigração para a Palestina, uma imigração de judeus para aquela região. Que depois, no início do século XX, mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, há um grande boom, ou seja, um grande salto de imigração dos judeus para a chamada Terra Prometida, porque para os judeus, essa é a terra de Canaã, a terra prometida por Deus. Tá vendo que situação difícil? Portanto, os judeus reclamam direito sobre ela. Os árabes palestinos também, porque afinal de contas, se ela é sagrada para os judeus, ela é sagrada também para os muçulmanos, porque afinal de contas é em Jerusalém que o profeta Mohammed foi levado aos céus, depois que morreu, foi levado aos céus pelos anjos de Deus. Tá vendo? Portanto, e tem um outro detalhe. A Palestina esteve ocupada pela presença de árabes muçulmanos desde o final das cruzadas, lá no século XIII e início do século XIV. E foi durante um bom tempo dominada pelo Império Turco Otomano, tá vendo? Mais um império formado a partir da força da religião islâmica ali naquela região. E somente no século XX, mais especificamente em 1918, quando a Primeira Guerra acabou
e o Império Turco-Otomano se fragmentou e acabou, é que milhares de famílias que já habitavam a região começaram a conviver com a presença de colonos judeus, de imigrantes judeus para aquela região. Como eu disse para vocês, até 1918 era uma região dominada pelo Império Turco-Otomano. Mas quando esse Império Turco acabou, e quem passa a ter um mandato após a Primeira Guerra Mundial, no caso o Reino Unido, começa um movimento de forte imigração judaica para a região, incentivado inclusive naquela época, por causa do movimento sionista. Mas já era um lugar habitado por comunidades muçulmanas. E o interessante é que o Reino Unido prometeu, depois da Primeira Guerra Mundial, antes, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, prometeu tanto para os judeus quanto para palestinos que viviam naquela região a iniciativa de formar um Estado independente para árabes palestinos, formar um Estado independente para judeus naquela região. Mas é óbvio que a promessa não se concretizou. Então os conflitos, de certa maneira, começam a partir daí. Portanto, isso vai causar uma reação em nacionalistas árabes, como também em sionistas mais radicais, que começam a fazer com que o confronto entre as duas visões, tanto étnicas quanto religiosas, essas duas visões passaram a determinar as relações naquele lugar. E aos poucos o que era um conflito apenas local foi se ampliando para conflito regional. Gente, olha que complicado, ó. Nós já estamos aqui com 6 minutos de vídeo e eu tô só no comecinho explicando para vocês. Olha que situação. Aí vem a ONU, logo depois da Primeira Guerra Mundial, 1947, prometendo criar ali um Estado soberano para os judeus, um Estado soberano para os palestinos, mas dividindo a capital para ambos em Jerusalém. Reparem que é uma situação complicada, porque nenhum dos dois vai abrir mão de Jerusalém. Dali em diante, porque aí em 48 o Estado de Israel é oficializado, mas não se oficializa, não se cria um Estado árabe, um Estado palestino. Resultado, nós temos uma série de tensões e conflitos que começam e não tem fim. O Estado judeu foi concretizado com o apoio dos Estados Unidos, como uma meia-culpa também, diante de tudo que havia acontecido na Segunda Guerra Mundial. O Holocausto judeu, os mais de 6 milhões de mortos pelo nazismo, os mais de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Isso acaba gerando uma grande comoção internacional, cria-se o Estado de Israel, mas não se cria então um Estado árabe, um Estado para os palestinos. E desde então os palestinos são um povo sem pátria, pelo menos naquela região, porque os palestinos da Palestina, os árabes palestinos, até hoje eles não têm uma pátria para chamar de sua, porque dali em diante, por causa de uma série de conflitos e de guerras envolvendo Israel contra países árabes que se aliaram e se insurgiram contra o Estado de Israel, as tensões só tenderam a aumentar. Desde a Guerra de Libertação ou Guerra pela Independência, em 1949, de Israel, contra os países árabes da região, Síria, Egito, desde essa época as tensões só aumentaram. E o povo palestino foi ficando cada vez mais recluso dentro de um território que não é o seu. E com o passar do tempo, a onda migratória, a onda de judeus voltando para a Palestina para assumir os assentamentos, as colônias, os territórios ocupados pertencentes a Israel, foi empurrando o povo palestino e foi criando uma situação de tensão cada vez maior, de conflito cada vez maior. Tá vendo como é complexo, como que é difícil entender isso tudo? Aí a gente pode pensar, mas se tivéssemos um Estado árabe também, será que isso seria possível? Já estivemos perto disso, mas quase sempre algo não permite a concretização desse ideal. Estivemos perto disso, infelizmente não se concretizou. Mas o fato é que desde a década de 50, lá na década de 50, os 750 mil palestinos que viviam na região viram o início da sua chamada destruição, ou Nakba.
a sua chamada catástrofe, a tragédia do seu povo, que teve que se refugiar, fugindo para outros lugares, para outros países, e em alguns deles, inclusive, não sendo bem recebidos, ou então ficando como num território como é a faixa de Gaza ou a Cisjordânia. Mas Israel não é o vilão da história. É bom que a gente entenda que isso é fruto de um processo de construção externa que acabou gerando esse problema todo. E que não é fácil de se resolver, por mais que a gente queira que se resolva. Os palestinos vivem, então, como um povo sem pátria. Década de 60, a criação da OLP, que foi um mecanismo para tentar chamar a atenção da causa palestina, com Yasser Arafat, uma tentativa de aproximação da comunidade internacional para a causa palestina, também não deu tanto resultado. Até que o acordo de Oslo, nessa fotinha que você vai ver daqui a pouquinho, mostrando aqui, em que estiveram presentes Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, mediando a relação entre Yasser Arafat, da autoridade, na época, Organização para a Libertação da Palestina, que seria depois, mais tarde, chamada de Autoridade Palestina, tentando um acordo com Israel, representado aí na foto pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Foi o mais perto que a gente pôde chegar de um acordo, mas infelizmente o Yitzhak Rabin acabou sendo assassinado por um nacionalista judeu, e aí a possibilidade de acordo só afundou dali em diante, por conta do radicalismo, tanto islâmico, tanto palestino, quanto o radicalismo judeu naquela região. E para piorar, nos anos 80, nasce o Hamas. Isso mesmo, nasce o Hamas. Que alguns meios de comunicação aqui no Brasil insistem em chamar de militância palestina. Não, eles não são militantes palestinos. Eles não são combatentes palestinos, como a grande parte da mídia brasileira tem chamado. Eles são terroristas. É assim que a comunidade internacional denomina o Hamas, o Hezbollah, que agora passa a apoiar o Hamas também nas ações. O Hamas é um grupo terrorista. É contra ele que Israel está em guerra, por mais difícil que possa ser identificado. O Hamas tem como principal objetivo aniquilar Israel e criar um Estado totalmente palestino. Quando eu falo aniquilar, extinguir Israel. De que maneira? Eles não fazem distinção entre civis e militares, porque para eles todos em Israel é como se fossem soldados. É isso mesmo. E portanto, eles não articulam algo para chamar a causa palestina, mas eles articulam ações terroristas contra Israel e contra aqueles que são aliados de Israel. Mas da onde que sai toda a articulação desse grupo terrorista? Do apoio internacional que ele recebe. É verdade. Vejam, vamos distinguir as coisas aqui. A região da Palestina, ela recebe uma série de sanções de Israel por conta dessa escalada de tensão, de violência. É assim que Israel acaba tratando os palestinos, infelizmente. Com sanções de ordem comercial, de ordem social, infelizmente. Mas o Catar é um dos principais polos de ajuda financeira para a faixa de Gaza, por exemplo. Mais de $1 bilhão já foi repassado para a faixa de Gaza ao longo de alguns anos aí. O Catar financia a faixa de Gaza, que sofre com bloqueio de Israel, que tem uma situação muito difícil, precisa de muita ajuda humanitária, sabe? Falta de tudo lá, inclusive os serviços mais básicos possíveis. Pobreza que se alastra. Mas, além dessa ajuda do Catar, que a faixa de Gaza recebe, é bom que se diga que o Hamas recebe financiamento do Irã. Pois é, a comunidade internacional sabe que o Irã é um dos países que apoia a causa do Hamas. A Síria também. O Irã fornece armas e fornece treinamento. E prometem que estarão com... O Irã promete que estará com os palestinos até a libertação total de Jerusalém. Portanto, nós temos uma situação que é de conflito e violência sem fim. Ambos têm direitos
ambos têm direitos, tanto palestinos quanto israelenses. O fato é que nesse momento, a guerra em si acaba chamando a atenção para a causa da Palestina, mas também para a questão dos judeus, do Estado de Israel, que é atacado por um grupo terrorista que não segue nenhum código de guerra, que entra nos kibbutz matando velhos, crianças, estuprando, matando bebês, degolando bebês e colocando na internet. Portanto, a gente tem aqui um grupo terrorista numa série de ações contra Israel. E infelizmente, essa guerra que nós vamos ver se desenrolando com efeitos colaterais gravíssimos, sobretudo a morte de inocentes, pessoas que não têm nada a ver com a guerra. Os mais pobres, os civis, que são usados pelo Hamas como escudo, que são usados pelo Hamas como reféns. Infelizmente, nós vamos ver nessa escalada de violência e de terror milhares de pessoas inocentes morrendo por uma guerra que a gente não consegue ver sentido nela. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Israel contra o grupo terrorista do Hamas, que agora já recebe apoio do Irã, da Síria e também de um outro grupo terrorista chamado Hezbollah. Está localizado ali no sul do Líbano e que com frequência tem as suas tretas também com o Estado de Israel. O que a gente pode fazer? Desejar que Deus intervenha, que Ele consiga colocar paz naquele lugar, que Ele consiga colocar Shalom, ou então Salam, porque é isso que aquele lugar mais precisa. Espero que eu possa ter ajudado você a entender um pouquinho mais desse barril de pólvora que é a região do Oriente Médio, mais especificamente a região da Palestina. Deus abençoe a todos, paz, que é isso que a gente precisa. Valeu!